Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou tratar sobre os casos de retenção na educação infantil, especialmente para crianças com deficiência, né? Quando a gente trata desse assunto, existe assim uma série de questionamentos, né? Tem pessoas que defendem que as crianças devem avançar, as crianças com deficiência, elas devem avançar normalmente em todas as etapas de ensino, né? Então, se ela completa 6 aninhos, ela tem que ir, logicamente, para o ensino fundamental. Mas muitas vezes os pais e a escola percebem que ainda não há maturidade para avançar para essa etapa de ensino na qual vai ser iniciada a alfabetização. Então, o que essas famílias, né, e o que as escolas recomendam que as famílias devem fazer, né? Então, elas têm que fazer um pedido junto à Secretaria de Educação para que essa criança tenha a oportunidade de continuar mais um ano na educação infantil para depois elas ir para o ensino fundamental. Geralmente esses pedidos precisam estar lastreados em laudos médicos, né, relatórios psicopedagógicos que tratem sobre a individualidade daquela criança para justificar a necessidade da retenção. Então esse é um ponto. A escola sozinha não consegue fazer isso, então ela precisa do aval da Secretaria de Educação, por isso esse pedido administrativo. Evidente que se não der certo, cabe a via judicial, inclusive ela pode ser até um pouco mais célere do que a via administrativa, a depender do momento em que a família faz esse pedido, manifesta esse interesse para a escola. Mas a gente precisa entender uma questão que é bem importante. A retenção não significa a violação do direito da criança. Na verdade, você protege essa criança quando você, ao avaliar a sua situação individual, você entende que ela precisa ficar mais um pouquinho na educação infantil. Por que isso? Porque a ideia dos 6 anos e a ideia da educação infantil é que a gente consiga desenvolver aquele ser humano para que ele tenha maturidade para ingressar no ensino fundamental. Ele precisa ter coordenação motora suficiente para segurar um lápis, segurar uma caneta, porque ele vai começar a ter atividades em que ele vai desenvolver a alfabetização, né? Então, esse é um momento muito importante do crescimento humano. É claro que esse é um assunto que, ainda assim, a gente precisa destacar a temporalidade. Porque assim, quando eu falo em avanço, em progressão e retenção, parece que é uma espécie de punição para a criança, mas não é. A gente quer que essa criança seja mantida na educação infantil, o que significa que ela vai progredir ainda mais dentro dessa etapa da educação. E que a gente precisa contemplar a questão da temporalidade, porque cada ser humano vai ter um desenvolvimento diferente, é natural que seja assim. Então esse é o ponto. É claro que a gente precisa avaliar caso a caso, mas é preciso ter uma margem para discutir a respeito disso, seja na Secretaria de Educação, seja judicialmente. Alguns obstáculos, regra do corte etário e a regra que determina o ingresso aos 6 anos no ensino fundamental. Como que a gente consegue resolver essa questão? Sempre mostrando a individualidade da criança e quais são as suas necessidades. A gente precisa desenvolver para que a família consiga fazer esse pedido de uma forma mais, que tenha um embasamento um pouco mais claro e que consiga ter aí uma resposta também breve, considerando o ano letivo. É isso aí, pessoal. Eu agradeço, fico por aqui. Um abraço, tchau, tchau.